Prezados irmãos e irmãs, Jesus nos abençoe. Então hoje nós estamos com a responsabilidade de conversarmos com os nossos irmãos sobre um texto intitulado Os fluidos amorosos de Jesus. Vamos então ler o texto e em seguida nós faremos os comentários. Esse texto aqui é retirado daquela narrativa poética chamada Retalhos de Poesia. Então esse texto aqui nos fala o seguinte: num outro sábado, ensinava Jesus em uma nova sinagoga, e havia entre os frequentadores um homem de mão mirrada. Atentos, furiosos porque Jesus ganhava cada vez mais a confiança do povo, os fariseus confabulavam entre si: ousará este falso profeta curar no dia de sábado? Este homem da mão mirrada é um miserável que caminha cambaleante de bêbado pelas ruas. É um imbecil que reclama da vida porque é fraco demais para sobreviver. Ousará o poeta divino interferir na vontade de Deus para modificar a trajetória do seu destino? Enquanto os fariseus assim murmuravam, Jesus declamava o seu poema, extasiando com a força do seu cântico as multidões. O fluido do amor surge no coração humano quando os acordes das paixões insanas calam-se para o surgimento de uma nova nascente. Deus, o piedoso cantor, toca com suas mãos celestiais os oceanos dos fluidos humanos e desata as torrentes de amor represadas na ternura de emoções raras. Ao toque de Deus, os homens despertam. As mulheres desatam seus cabelos e derramam lágrimas iluminadas de amanhecer. Os velhos revigoram-se e escutam mais uma vez os albores de um lindo sonhar chamado Esperança Rediviva. As crianças brincam com aquarelas de beleza em suas almas, pois as tintas da manhã lambuzam suas mãos. De tudo isso são capazes as mãos invisíveis de Deus, quando o Pai Celestial aquece nosso íntimo com os fluidos intensos do amor e permite que a maldade infinita de emanações poéticas seja removida. As emanações poéticas têm que ser iluminadas com o fluido infinito do amor. Por isso digo-lhes, ó homens, venho convidá-los para um momento no qual Deus tocará o coração de todos nós e expulsará as trevas das más ações para o nascimento dos fluidos infindáveis do amor, nos quais profetizareis inspirados pelos albores dos horizontes incendiados de sóis derramados de beleza, construindo um dia que modificará vossas vidas. E eu sou o cantor divino que permitirá o reencontro de vosso coração com o fluido celestial de Deus. O homem de mão mirrada, temeroso diante dessas palavras de Jesus, aproximou-se dele e disse: Senhor, cambaleio nas ruas soterrado pelas areias incandescentes de uma profunda solidão. Não consegui emprego porque os patrões afirmam que é impossível dar em trabalho a um homem com limitações físicas, aleijado, desvalido, preguiçoso. Ando buscando uma manhã na qual serei tocado pela essência do consolo, no qual terei certeza de que sou igual a todos os homens. Peço-lhe que me abençoe com os fluidos amorosos do teu coração, permitindo que as mãos de Deus toquem os acordes das minhas emoções, elevando meu pensamento à doce aragem da eternidade, para que as trilhas dos desencantos dissolvam-se diante dos meus pés. Jesus o olhou e indagou: hoje é sábado, e este homem trouxe-me os anseios de uma primavera ainda inacabada, na qual as flores recusam-se a nascer. Pergunto-lhes: é lícito ou não amenizar as dores desse homem? É justo, por ser sábado, deixá-lo perdido nas praias ressequidas de imensos abandonos, tecendo ramagens de lágrimas com a voragem de sonhos perdidos? Devo salvar os desejos de felicidade deste homem ou deixá-lo à morte para que permaneça latente em seu peito uma grande desilusão? Jesus
não obteve respostas. Ninguém ousou dizer absolutamente nada. Então ele disse ao homem: estendei vossa mão mirrada, pois nesse momento a mão invisível dos fluidos amorosos de Deus tocará para vós o hino sagrado da misericórdia divina. Aquela primavera sem pétalas perfumadas que tu vives será alagada pelas torrentes infindáveis dos fluidos de amor de Deus, e os poetas celestiais tecerão com suas harpas buquês de flores, que serão distribuídas aos homens que sofrem. O homem da mão mirrada esticou sua mão doente, e ela recuperou imediatamente formas saudáveis. Ele saiu porta fora, dançando pelos campos e afirmando: obrigado, poeta divino. Agora serei capaz de tocar em todos os meus sonhos, pois os poetas celestiais fizeram surgir uma primavera inacabada que vivia sepultada em meu peito. Obrigado, pois as mãos invisíveis de Deus fizeram-me reencontrar nas sinfonias de cânticos sagrados ocultos no âmago da noite. Os fariseus furiosos retiraram-se, e Jesus partiu na direção de novos horizontes, espalhando fluidos amorosos por onde quer que passasse. Bem, meus irmãos, então, nós hoje vamos recomendar a vocês a leitura de uma obra da nossa codificação chamada Gênesis, a Gênesis. E tem o capítulo 14, no item 33, aonde os espíritos, por intermédio de Kardec, nos fala o seguinte: a ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação se acha adstrita à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. Segundo, pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente sem intermediário sobre o encarnado, seja para o curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Terceiro, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se o preferirem, humano-espiritual. Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades de que ele carece. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é miúde espontâneo, porém, as mais das vezes, provocado por um apelo do magnetizador. Então, meus irmãos, voltando ao texto que nós lemos, que fala sobre a cura do homem da mão mirrada, que foi uma cura instantânea, e esse item que nós lemos aqui, do capítulo 14, ele está exatamente se referindo à cura. Como é que se dão as curas que Jesus executava? Como é que eram as curas que Jesus executava? Era exatamente essa aqui, a primeira. Jesus tinha uma ação magnética extremamente transbordante de amor, transbordante de carinho. Ele nos amava de forma profunda. Ele estava com seu coração imerso num grande fluido de amor, e ele está inserido nessa daqui, pelo próprio fluido, quer dizer, a cura, a ação magnética da cura se dá, no caso de Jesus, primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano. No caso de Jesus, a gente não vai dizer que é magnetismo humano, é magnetismo divino, Que Jesus, na condição de governador espiritual do nosso planeta, e na condição também de médio de Deus, ele tinha o magnetismo divino, cuja ação se acha distrita à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. Ou seja, quando Jesus nos fala, vós sois deuses, ele estava nos falando que, ao longo das nossas múltiplas reencarnações, nós vamos adquirindo força fluídica
para que um dia possamos fazer tudo aquilo que ele fez ou muito mais. Então, todos nós estamos caminhando para daqui a milhões de anos, logicamente, não vai ser de uma reencarnação para outra, daqui a milhões de anos, nós nos tornaremos espíritos puros. Quando nós nos tornarmos espíritos puros, nós só reencarnaremos em missão e no momento que nós desejarmos. Nós vamos, nesse momento em que estivermos na condição de espíritos puros, nós estaremos integrando aquele grupo de espíritos chamados co-criadores de Deus. Quer dizer, nós seremos espíritos que ajudarão o Cristo planetário a executar as ordens do Pai Celestial. Então Jesus, quando o planeta Terra foi criado, ele foi designado por Deus para formatar o planeta Terra com as substâncias e os elementos necessários para que o homem pudesse habitá-la e evoluir. E ele contou com uma pleiade imensa de co-criadores divinos, que são os espíritos que faziam parte da sua equipe e que o ajudavam no seu trabalho. Então, Jesus é um espírito milenar. Quando a Terra foi criada, ele já era um espírito puro. Ele passou, lógico, por múltiplas existências em outros planetas, em outras experiências planetárias. Ao longo da sua trajetória, ele foi adquirindo essa força magnética, essa força fluídica diferenciada, e ele foi adquirindo essa capacidade de curar instantaneamente, porque, lembrando daquela passagem da mulher hemorroísa, a mulher tocou na veste de Jesus e imediatamente um fluido de amor, um fluido magnético de cura, se desprendeu e curou a mulher hemorroísa. Nós que somos ainda espíritos, que estamos a caminho da espiritualidade, nós podemos conquistar esses dois fluidos que estão ditos aqui, né? O primeiro é esse aqui, o fluido dos espíritos atuando diretamente, sem intermediários sobre o encarnado, seja para o curar ou acalmar no sofrimento. Ou seja, nós temos alguns momentos em que o médium, né, ele atua como instrumento do fluido do espírito. Então, quando o médium ele é médium de cura e ele dá passividade, por exemplo, a uma entidade, então vamos colocar o Dr. Fritz, né, aquele companheiro espiritual que se manifestava através do José Rigó, né? Então, ali era exatamente isso que acontecia. O José Rigó era um intermediário, era um médium, e o Dr. Fritz usava o fluido dele, o fluido espiritual, para curar as pessoas, né? Era uma ação direta. Então, vocês lembram que ele pegava um canivete enferrujado e colocava dentro do globo ocular de uma pessoa, a pessoa não sentia dor nenhuma, e ele removia com aquele canivete enferrujado as lesões oculares. Ele também fazia isso quando intervinha em câncer. Então, às vezes, a mulher que comparecia, né, com câncer de mama, ele abria o seio da mulher com uma faca de cozinha, uma faca comum, colocava os dedos dentro do tecido epitelial da mulher e tirava uma substância esponjosa que era um câncer, né? E a pessoa ficava curada. Então, aquilo ali é esse fluido aqui, ó, é o fluido dos espíritos. E vocês lembram que não saía uma gota de sangue. O sangue era mínimo, depois ele pegava uma gás, um esparadrapo, colocava ali, não dava ponto, não dava nada, e aquilo ali cicatrizava, né? Então, isso é o fluido. Ele usava o fluido dele de espírito de cura, né? Espírito ligado à cura, para fazer esse trabalho. E aí, lógico, o José Rigó, que era o médium de cura, ele atuava dessa forma. Agora, nós, na nossa casa espírita, nós atuamos dessa maneira aqui, ó. A maioria das casas espíritas atuam dessa forma. O magnetismo misto, aquele no qual existe
o magnetismo humano e espiritual. Quer dizer, o fluido, ele é nosso, quer dizer, nós temos um fluido que é chamado de ectoplasma, é o princípio vital que nós temos no nosso corpo físico, é um fluido animalizado, e esse fluido ele é conjugado na hora do passe, que nós estamos nas nossas salas de passe, e a gente sabe que o passe na casa espírita, você não dá passividade ao espírito, né? O passe, ele o médium, ele não dá passividade, ele pode ficar sendo assessorado, e é assessorado pelos bons espíritos, mas ele não dá passividade. Então é um passe que o médium passista, ele vai conjugar o magnetismo dele individual com o magnetismo do espírito. Então é esse magnetismo misto, tá? Então através dessa situação. E nós queríamos acrescentar ao nosso comentário esse item aqui, 34, capítulo 14, da segunda parte, tá? Esse aqui é a Gênese, segunda parte, capítulo 14, tá? Deixa eu até conferir aqui, pessoal, deixa eu ver aqui. É a segunda parte mesmo, né? Deixa eu ver para não dar informação errada para vocês. A primeira, capítulo 1, tal. Isso mesmo, é a segunda parte que fala sobre os milagres, tá? Os milagres, eu estou conferindo aqui para não dar informação errada. É isso mesmo, a segunda parte da Gênesis, os milagres, e os milagres tem aqui o capítulo 14, que fala sobre os fluidos. Então, é o capítulo 14 do livro da Gênesis, segunda parte, que fala sobre os fluidos. E aí nós vamos ler aqui o item 34, que ele fala assim: é muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio do exercício. Ou seja, que exercício é esse? É exatamente o exercício de nós controlarmos as nossas emoções. Então, por exemplo, vou dar passe na casa espírita. Eu, ao longo da minha vida, eu tenho que ser aquela pessoa que busca um equilíbrio. Então eu não posso chegar para dar passe com raiva, magoado, ressentido, com atitude desequilibrada. Aí antes de ir para o trabalho do passe, eu passo lá no restaurante, faço com uma feijoada, né, uma feijoada completa, encho o estômago de alimento, tomo cerveja, tomo caipirinha. Não pode, né? Porque para que nós tenhamos o nosso passe tenha qualidade e nós possamos fazer esse trabalho de magnetismo misto, nós precisamos de ter o exercício do equilíbrio, para que o nosso fluido ele tenha uma qualidade. Quando estamos ministrando o passe, nós temos que ter cuidado com o nosso pensamento também, né? Com as nossas emoções, com o nosso pensamento. Por quê? Porque quando o indivíduo ele senta, o companheiro que vai tomar o passe, ele senta na nossa frente para ser beneficiado pelo passe, nós temos que emitir fluidos de amor, de carinho, de paz para aquele companheiro. O ideal, eu faço isso, cada um tem a sua metodologia, mas quando eu estou dando passe, eu fico em prece pela pessoa que está tomando passe, faço uma oração pedindo aos espíritos que ajudem aquele companheiro, que o envolva, que dê a ele paz, tranquilidade, harmonia, que o acalme seu coração, acalme os seus pensamentos. Então, quando nós estamos aplicando o passe, nós fazemos esse envolvimento fluídico, nós estamos utilizando os fluidos de amor que Jesus nos ensinou, né? Nós estamos permitindo que o nosso fluido magnético, junto com o fluido magnético da espiritualidade, tenha uma boa receptividade pelo encarnado. E a gente vê que mesmo que nós não tenhamos na casa espírita um trabalho de cura, o passe cura também. O passe, ele também cura.
Então a gente vê a casa espírita, a gente não está, logicamente, recriminando ninguém por isso, mas a gente vê que tem muita casa espírita que fica preocupada, nós aqui não temos trabalho de cura. Mas se você tem um trabalho de passe, o passe também cura. O passe também tem essa capacidade de curar, se nós conseguimos, através do trabalho do passe, fazer essa transmissão fluídica de amor. E nós temos que orientar aquelas pessoas que vão tomar passe, que não adianta somente tomar passe se você não está em sintonia com a espiritualidade. Então, aquele que está tomando passe, que está recebendo fluido, ele tem que estar concentrado, tem que estar desligado dos problemas materiais, tem que acalmar o seu pensamento. A gente pode até orientar as pessoas que vão tomar o passe, eu sempre procuro falar isso com aquelas pessoas que tomam passe lá na nossa casa, aqui na nossa casa. Eu estou aqui no centro, tá? Aqui na nossa casa, eu estou na casa espírita que eu frequento. Então, fala assim, você faz uma visualização terapêutica, pensa numa cachoeira, pensa numa montanha, num jardim, porque aí a pessoa facilita essa visualização terapêutica, facilita a concentração, porque você manter-se às vezes 2 ou 3 minutos, né, que é geralmente o tempo de duração de passe, é 2, 3 minutos no máximo, né? Tem passe que um pouquinho demora mais, enfim, mas cada casa tem a sua característica. Aqui na nossa casa o passe fica em torno de 2 a 3 minutos. Então, a pessoa tem que estar concentrada, né? Se a pessoa está pensando em outra coisa, vai ter jogo do Brasil hoje, eu quero ir embora, minha sogra está lá em casa. Se você estiver pensando isso, não adianta ficar ali sentado tomando passe, que o passe vai deslizar sobre o seu corpo físico e não vai penetrar. E um dia, quando nós estivermos bem exercitados, a gente vai chegar nesse ponto aqui, cura instantânea pela imposição de mãos. Essa é mais rara e é o seu grau máximo e deve se considerar excepcional. Quer dizer, então, como eu falei com vocês, daqui a milhões de anos, quando nós exercitarmos esse fluido do amor para beneficiar aqueles que sofrem, nós vamos chegar aqui na cura instantânea. Ou seja, nós vamos conseguir, de forma direta e rápida, curar uma pessoa. Coisa que os apóstolos de Jesus conseguiram. Então, os apóstolos de Jesus, Pedro, Tiago, os espíritos que estavam ali diretamente na equipe de Jesus, eles curavam instantaneamente. Relata-se que Pedro, no final da sua existência, quando ele já estava bem exercitado, né, ele conseguia a sombra dele curar. Quando ele passava, ele entrava na casa do caminho, ele passava pelas pessoas, a sombra dele curava. Por quê? Porque os fluidos do amor, os fluidos magnéticos do amor que exalavam-se do seu coração, impregnavam aquelas pessoas. Então, meus irmãos, é isso que a gente queria comentar com vocês neste vídeo. Nós recomendamos a você a leitura desse livro aqui, vou mostrar para vocês. Esse meu livro aqui é antigo, edição antiga, já tem edição mais nova, tá? Essa edição aqui ainda é aquela do Guilherme Ribeiro. Hoje já tem um companheiro que fez uma tradução mais moderna, né? Mas essa aqui é do Guilherme Ribeiro, essa parte aqui é o capítulo 14 da Gênesis. Eu recomendo a vocês a leitura da codificação. Até o próximo vídeo. Que Jesus nos abençoe.